Aqui está gravando, não? Está gravando? Uai, então o negócio é sério. Então eu vou ficar quieto aqui. Mas, você pergunta o que você quiser. Alguma bobagem que tiver falado aí, você corta, viu? Mineiro de Guaxupé, que é uma cidade praticamente fronteira com o estado de São Paulo, né? Tanto é que na Revolução de 32, Guaxupé foi tomado várias vezes. Ora pelos paulistas, pelos soldadinhos paulistas, ora pelos soldadinhos mineiros. Eu era menino nessa época. Na verdade, eu não nasci em Santa Rita do Passa Quatro. Eu nasci numa cidade chamada Santa Cruz da Estrela. E que é uma cidade que entrou em linha de desaparecimento. Dizem que foi praga de padre, eu não sei, né? Se praga de padre pega. Mas a cidade foi, aos poucos, ela foi sumindo. Acontece que nasci na minha querida cidade da Franca. A Franca do Imperador, que dizem que o imperador teria chegado até as barrancas do rio Sapucaí e teria ido à Franca. Mas, na verdade, ele não foi, ficou na barranca do Sapucaí e acabou ficando Franca do Imperador. Fiquei em Guaxupé mais ou menos até os 9 anos. O papai tinha umas terras para cultivar, uma fazenda aqui em Rifaina, e ele ia de Guaxupé para Rifaina, para a fazenda, quase todo mês. Passava lá meses, 15 dias. Um dia ele ficou muito doente, teve uma pneumonia dupla, e aí nos avisaram e nós fomos as carreiras para lá. Mamãe, eu e minha irmã, se não me engano. E ficamos lá até ali curar-se, e ele então achou que era conveniente nós mudarmos para a fazenda. Nós voltamos para Guaxupé, arrumamos umas coisas e fomos para a fazenda. Eu estava no 3º ano primário e tinha terminado o 3º ano primário, não fiz o 4º. E fiquei na fazenda lá uns 2 anos com ele, até que ele vendeu a fazenda. Lembro. E ele me ensinando as coisas, tomava lição de mim, papapá, e foi indo, até que eu depois fui para Franca e para fazer o ginásio. E tinha seleção para entrar no ginásio Champagnat. Mas ele me botou, passado uns dias, o Davi, não, o menino vai bem, papapá. Fiz aí, entrei no Marista, fiz o Marista, era 5 anos naquela época. No Marista eu fui para, não tinha colégio, criaram o colégio, clássico e científico, não tinha mais, não tinha ainda em Franca, eu fui fazer em São Paulo. Do 5º ano, você passava do 2º ano direto do colégio. Fui fazer o 2º ano no colégio, fiz o 2º ano no colégio de São Paulo. Nesse meio tempo, criaram o colégio em Ribeirão Preto, eu voltei e terminei, em Franca, eu voltei e terminei o colégio lá, depois fui para a faculdade de Direito. Depois, ela se tornou Franca do Desembargador. Quem é esse desembargador? É o Márcio Martins Ferreira, que é meu tio por afinidade. O Márcio é casado com uma irmã de mamãe. Tal era o prestígio dele na cidade que a Franca passou a chamar-se Franca do Desembargador. Mas então ali eu fiz todo o meu curso de humanidades e depois eu fiz o científico, porque eu pretendia, na minha cabeça, por força do meu pai, Teófilo, que era um homem simples, era um homem pequeno, comerciante,
E os doutores médicos naquela época eram muito importantes. Então eu falei, meu filho, você vai ser médico e tal. Aquilo ficou um pouquinho, então eu fui fazer o científico. Mas, paralelamente ao científico, eu cursei também a Escola Normal de Franca, professor primário. Eu falei, olha, se não der nada, você, professor primário, pelo menos tiver que ir para São Paulo estudar. Meus pais não tinham recursos suficientes. Então, eu já terei lá a possibilidade de lecionar em algum colégio, alguma coisa. Então, eu fiz as duas coisas. E aconteceu um fato interessante aí. No dia da formatura, no normal, no científico nós não tivemos formatura, mas no normal nós tivemos uma formatura, uma colação de grau. E eu fui convidado a ser o orador da turma. E fiz um discurso lá, qualquer, e um dos pais de um colega meu, que chama-se Major Moura Matos, ele ficou um pouco entusiasmado com aquela fala, eu gosto de falar gritando, falando, gesticulando e tal. Acho que isso impressionou o velho lá. E ele, terminado a formatura, descendo a escada, ele passou a mão em mim e falou, rapazinho, você vai comigo agora, meia-noite, 1h, para São Paulo de caminhonete. Eu falei, eu? Mas não tem nem roupa para ir para isso aí, tem nem dinheiro. Não, isso a gente é secundário, a gente resolve. Vai fazer direito. O meu filho vai fazer direito, que é o Zé Manuel Moura Matos, que foi delegado em Ribeirão Preto, depois terminou como seccional de Franca. E o Zé Caleiro Filho, nosso colega de Ministério Público, teve uma projeção na carreira e tal. Aí eu falei, mas meu pai não sabe disso, minha mãe não sabe disso, eu tenho 16 para 17 anos, como é que eu vou fazer um negócio? Não, eu vou lá, vou falar com seu pai, com a sua mãe. E foi lá, meu pai falou, a vida é sua, Ailton, você faz o que quiser dela. Eu falava em medicina, mas a carreira do direito também é muito bonita, aí você verifica. Minha mãe botou uns trapos velhos lá numa mala velha também, jogou dentro da caminhonete, e lá fui eu para São Paulo fazer direito. E fiz direito na PUC, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Filho de uma descendente de italianos e de um ferreiro. Meu pai era ferreiro, e que morreu muito cedo, né? Morreu com 34 anos de idade, quando eu tinha apenas 2 anos e pouco. De maneira que eu e minha mãe, e ela foi uma labuta a vida dela, né? Porque ela era analfabeta, não sabia ler, não sabia escrever. Então, ela tinha que exercer atividades que eram compatíveis com a situação dela. Então, por muitos anos, ela foi lavadeira, ela foi empregada doméstica, foi tecelã, trabalhou muito tempo numa tecelagem que havia em Santa Rita do Passa Quatro, que fazia sacos para embalagem de café. E a gente tocou a vida até que eu fui crescendo e tal. E com 8 anos, fazendo o ginásio à tarde, o ginásio à tarde, fazendo o grupo pela manhã. No período da tarde, eu fui trabalhar numa barbearia, entendendo? De um barbeiro que se chamava Nelson, e eu não me lembro o sobrenome dele, se chamava Nelson, e que bebia uma pinga lascada, sabe? Bebia uma pinga lascada. E havia uma cadeira de engraxate ali, onde eu pegava os trocadinhos, engraxando sapato de clientes ali, dos fregueses da barbearia, etc. Pegava um dinheirinho, etc. E tal. E tinha um advogado que frequentava a barbearia, fazia barba lá, cabelo, barba lá e tal. E um dia pediu que eu fosse buscar uns sapatos da mulher dele, para que eu engraxasse os sapatos da mulher dele. Eu fui lá buscar. Eu engraxei e levei. Ela disse para mim, olha, você não tem vontade de estudar e tal. Eu falei, bom, eu não tenho condições de estudar, né? O ginásio municipal, é ginásio pago, é ginásio para pessoas que tenham recursos, e nós não temos recursos e tal. E ela falou, olha, o negócio é o seguinte, existe lá uma vaga gratuita para um estudante pobre, e que essa vaga gratuita é posta em concurso para aqueles que se interessarem, se inscreverem, etc. e tal. Você não vai lá, se inscreve e tal, né? Você pode, às vezes, conseguir a vaga lá. E, realmente, eu fui lá, me inscrevi, fiz o concurso entre outros alunos, entre outros interessados, e passei,
fui aprovado em primeiro lugar e fui ocupar a vaga e fiz o ginásio lá em Santa Rita do Passa Quatro. Tinha, dentre os professores que havia lá, havia uma professora de geografia que se chamava Dona Astrogilda. Dona Astrogilda, casada com um farmacêutico. Então, eu fiz o ginásio e, terminado o ginásio, realmente fiquei sem maiores perspectivas, porque Santa Rita não tinha além mais do que ginásio, né? Colegial naquela época era muito difícil, era só em pouquíssimas cidades é que tinha o colegial. Então, aí eu fui ser servente pedreiro. Trabalhar como servente pedreiro, trabalhei durante algum tempo como servente pedreiro, até que um dia, essa professora, Dona Astrogilda Damasceno, né, Astrogilda Damasceno, ela tinha um primo que era diretor do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o SNI do Getúlio Vargas, né? E ela falou, eu vou conversar com esse meu primo para ver se ele não arruma um jeito de você ir para São Paulo e tal. E realmente falou para ele. Ele teve em Santa Rita, ela falou, ó, tem um estudantezinho aí que é muito inteligente, muito esforçado e tal, um rapazinho esforçado. E você não arrumaria para ele um emprego em São Paulo, não sei o quê, etc e tal. Então, ele falou assim, né, ela falou, e ele e a mãe, ela é viúva, ele e a mãe. E a mãe dele, o que faz? A mãe dele trabalha de empregado doméstico. Ela não quer ir trabalhar de empregado doméstico para mim em São Paulo, e aí ela leva junto, e aí fomos. Aí fiz o concurso, o vestibular para a faculdade, da São Francisco, passei no vestibular e fiquei fazendo a faculdade e trabalhando no jornal. Papai preferia que eu fosse médico, engenheiro, ele queria um filho engenheiro, essas coisas, mas como a minha vocação, já naquela época como estudante, eu escrevia em jornalzinhos lá de Franca, Jornal do Comércio, etc., eu preferia fazer o direito. Ele concordou, claro, eu fui para São Paulo, entrei na faculdade, no tempo do Alexandre Corrêa, dessa gente toda, e acabei fazendo a faculdade de Direito. Para em seguida, eu, antes de formar, já, naquele tempo você podia, no quarto ano você já era solicitador. Mas eu andei por lá, não dava certo. Depois, quando eu formei, montei um escritório com um colega, me tapeou para buco. Eu tive uma má impressão desgraçada. Né? Aí eu falei, eu vou fazer concurso para juiz ou para promotor. Já estava casado, já tinha filho. Aí fiz concurso para promotor e comecei a carreira como promotor. E não me arrependi, não. Minha vida foi essa. Ganhava-se pouco, lutava-se muito, mas não me arrependi. Fui promotor durante 40 anos. Eu podia ter aposentado naquele tempo, se eu aposentava com 25 anos. Eu aposentei com 40, dei 15 anos de lambuja para o Estado. A opção pelo direito nasceu do seguinte. Nasceu de que eu não tinha condições de fazer cursos que exigiam tempo integral. Na verdade, minha vocação não era a vocação do direito. Minha vocação era muito mais no plano da medicina do que no plano do direito. Mas a medicina exigia tempo integral, de manhã e à tarde. E eu tinha que trabalhar para poder ganhar a vida e me sustentar, e sustentar minha mãe, etc. E tal. Mas é o que eu digo. Eu digo assim, é possível que você se case com uma mulher que você não ame. E que no curso da convivência você acabe amando a mulher com quem você casou e não amava. Eu acho que isso é viável. E isso realmente aconteceu comigo, porque realmente eu fiz o direito, não cheguei a advogar, né? Era jornalista, fui lá, fiz concurso, passei, deixei de ser jornalista e já virei, sentei, eu digo isso aí, sentei numa mesa de promotor sem nunca ter visto um processo na minha vida. Desde pequeno, eu gostava de falar essas coisas, e isso alimentava um pouco a minha tendência, tanto é que eu não relutei muito. Se eu quisesse mesmo medicina, eu falei, como que eu vou sair meia-noite de Franca para dentro atrás de uma caminhonete e fazer direito em São Paulo? É que o germe estava plantado lá. Eu fui advogar no início, 1 ano, acho que nem tanto, recém-chegado para Franca. Tinha um advogado lá que foi promotor de justiça, que
estava aposentado e que venceu as eleições para prefeito, já aposentado, já advogado. Tinha uma clientela e um escritório muito grande. E ele me chamou para tomar conta do escritório junto com um genro dele, futuro genro dele, Geraldo Taveira. E lá assumimos, mas chegou um dia que eu falei, não é isso que eu quero. Fechei o escritório, não, entreguei a chave para o Geraldo e vou ser promotor de justiça. E estudava, tinha ganho pouco dinheiro, mas tinha ganho um dinheirinho na advocacia e estava no banco. Eu falei, com esse dinheiro eu vou ser promotor de justiça. Aí entrei para dentro de casa, não fiz mais nada, era solteiro, estudava 10, 12 horas por dia. Não deu outra. Parcialmente no primeiro concurso eu fiquei numa modalidade que chamava-se promotor interino. Eram 20 cargos em concurso. O Ministério Público enviava ao governo uma lista tríplice, portanto enviava 22 nomes. Eu fui o 22º. E nem trabalhei, nem nada, como uma vez fizeram com o João Izep, que um governo malsinado aí, ele passou em 7º lugar e nomeou um parente dele, que foi o 21º, em detrimento do João Izep. Então, 22º naquela época era questão de honra nomear os 20 primeiros, como seria de justiça e de rigor. Então eu fiquei, logo em seguida, os 20 tomaram posse e tal, aí o procurador-geral, 1 mês depois, 2 meses depois, na medida da necessidade, nomeava os remanescentes como promotores interinos. Então, praticamente, eu já fui para a instituição. Depois, em 1961. E eu fui no segundo concurso, eu fui o 4º colocado, 3º e 4º, porque eu e o Ageu Alves ficamos empatados em 3º. O primeiro foi o Zé Gui de Carvalho Pinto e o segundo colocado o Walter Teodósio. Aliás, o Zé Gui acho que depois foi para a magistratura, mas o Walter Teodósio, um dos nomes mais admiráveis da instituição. Então, aí nasceu, fui para São Paulo, quando fui fazer a prova oral, eu saquei o último dinheiro da conta. Se eu não tivesse passado, a coisa ia para a glória, porque não tinha mais nada, não tinha mais dinheiro e tal. Então, felizmente, aqueles últimos recursos que eu paguei, o ônibus da Cometa e o hotel onde eu fiquei hospedado em São Paulo para fazer a prova oral, era o último recurso de numerário que eu tinha. É tudo ou nada. E felizmente foi tudo. E gostava também na faculdade, já vem desde lá a coisa, porque eu via lá no Tribunal do Júri do nosso Palácio da Justiça, ali no andar térreo, eu ia ver o Hamilton Dragomiroff Franco, que era uma das figuras mais empolgantes do Tribunal do Júri, né? O Alberto Marino Júnior, que escreveu a Rapaziada do Brás, a letra da Rapaziada do Brás, que eu trouxe aqui na faculdade, um brilhante promotor também. Mas aqui na Franca, que eu vou me lembrar aqui, o Marino Emílio Falcão Lopes, Djalma Negreiros Penteado, Oscar Xavier de Freitas, Hélio Bicudo. Eu me lembro desses 4 muito bem, e que foram figuras estelares da instituição, depois em São Paulo, em vários... o Djalma depois foi para o Cívio, foi um brilhante curador de resíduos, passou a trabalhar nessa área, enfim, promotores brilhantes da minha terra, e isso me estimulou muito aí focando, aí plantando o germezinho da minha vocação para o Ministério Público, que era vocação. Hoje eu percebo, naquela época eu não tinha condições de distinguir bem, vai ser médico, vai ser dentista, vai ser advogado, vai ser promotor. Hoje não. Hoje eu percebo com clara evidência que aí a mão de Deus funcionou, escolheu por mim a vocação que era minha, que era inteiramente minha e pela qual eu briguei, brigo e brigo até hoje. O Ministério Público é a instituição dos meus sonhos. Sonho que eu concretizei ingressando nela e com o meu filho dela participando agora.
naquela época tinha uma coisa muito singular no Ministério Público. É que o primeiro concurso que você fazia, ainda que você fosse bem, você era classificado, mas não entre os que iam ser nomeados. Em seguida, que não havia novas vagas, nomeavam você para interino, promotor interino, para experimentar. Você é uma espécie de estágio para experimentar para você, depois você era submetido a novo concurso, aí, se entrasse, efetivava. Era assim, era uma espécie de estágio. E isso parece que deu muito resultado. O Ministério Público, naquela época, era uma família. Sabe quantos promotores tinha no estado de São Paulo? 250 a 270. Do estado de São Paulo inteiro. Tanto é que você era nomeado promotor, quase sempre se acumulava, além da sua sede, se acumulava duas comarcas. Você tinha que viajar para uma, viajar para outra, fazer o serviço de duas, porque era muito pouco promotor. Era pouquíssimos. E outra coisa que eu estava lembrando com o Serralha, outro dia, era o seguinte: a opção para livros de direito era muito pequena naquela época para o estado de São Paulo e para outras carreiras. Você tinha os mestres de direito, era o Nelson Hungria, em direito penal, era o Basilio Garcia, também em direito penal, era o Gabriel Rezende, em direito processual civil, depois veio o Frederico Marques, e alguns outros. Eram as opções que você tinha. Não havia esse mundo de livro que sai por aí para dizer besteira, porque os livros que saem aí, 99% não vale nada. É repetição um dos outros. O camarada vai na internet, faz uma pesquisa e lança, e repete e copia dos outros. Não tem novidade nenhuma. Então a opção de livro era muito pouca. Tanto é que o Serralha costuma dizer que usava o texto e a testa. Era o texto dos códigos e a testa. Aí a minha primeira comarca, quando eu fui para o Ministério Público, fiquei substituindo na Curadoria Mais Valida, minha primeira comarca foi Eldorado Paulista, que era a pior comarca do estado de São Paulo. Ninguém queria, ninguém queria. Ninguém queria aquilo. Aquilo era o fim da paróquia, o fim do mundo, o fim do mundo. Lá quando faltava 5 para as 9, a lâmpada acedia apagava, dizendo que realmente, daí a pouco ia acabar a força. Era a diesel, né? Era a diesel. E então eu morava num hotel lá, que era um hotel de tábua, né? Hotel de tábua. E eu lia com lamparina. Eu li uma Bíblia que eu achei no fórum. Eu achei lá dentro do fórum uma Bíblia. Alguém deixou uma Bíblia lá. Então eu lia a Bíblia com a lamparina de querosene. Aí parecia com o nariz tudo preto, etc. e tal. E eu acumulava Santa Rosa do Viterbo, que ninguém queria, né? Ninguém queria Santa Rosa do Viterbo, porque Santa Rosa do Viterbo era um fim de linha que dava até medo, né? E eu fui o promotor que mais tempo foi promotor em Santa Rosa, sem nunca ter sido titular em Santa Rosa. Eu era promotor de São Simão, acumulava Santa Rosa, depois fui para Cajuru, acumulava Santa Rosa, depois eu vim para Ribeirão, acumulava Santa Rosa. Então eu ganhava as diárias, né? As diárias, e naquele tempo a gente recebia custas trabalhistas, né? A gente recebia custas trabalhistas e lá tinha muita homologação, e muita trabalhista, muita homologação e tal. Então eu fui com isso construindo a minha casa. A tal ponto que eu punha, em cada banheiro, eu punha o nome de um assessor do procurador que é que me designava. Esse aqui é o banheiro Aldo de Almeida Prata Magalhães, esse aqui é o banheiro... Porque eles me designavam, e com essas diárias, né, é que eu ajudava a construir a casa nesse curso de 4 anos, né? Então, eu punha aquela banheira por o nome de um desses lá, né, do assessor. Nós, jurisprudência, você só encontrava na revista Forense ou na revista dos Tribunais, que era mais difundida em São Paulo. E nós recebíamos, através da Procuradoria, fornecida pelo Estado, recebíamos de graça, a revista dos Tribunais. Pois foi um secretário da Justiça, foi nomeado um secretário da Justiça, ele cortou, disse que isso é um abuso. O Estado fornecer revista para essa gente, eles que comprem. E nós ganhávamos uma miséria. Ganhava-se muito pouco, no fim do mês você estava zerado. Geralmente você estava zerado. Você sabe que eu saí do Ministério Público? Eu saí do Ministério Público com a minha casa financiada na Caixa Econômica, você entende? Financiada na Caixa Econômica, 15 anos, e uma perua caravana. Esse foi o patrimônio
que eu tive durante 30 anos no Ministério Público. Não existia computador, não existia assessor. Você era completamente sozinho dentro da sua comarca ou dentro da vara que você trabalhava. Completamente sozinho. Você não tinha nem máquina de escrever. Papel, o Estado dava, o Ministério Público dava R$100 por ano para você comprar papel e material de escritório e você tinha que prestar conta. Até que nós desistimos e nós não comprávamos papel por nossa conta. Era assim. O Ministério Público era uma instituição muito pobre, carente de recursos, muito pobre, vinculada à Secretaria da Justiça. Você sabe, a instituição era vinculada à Secretaria de Justiça. E não dispunha de recurso nenhum. Até o ponto que nós não tínhamos nada, nenhum material, não tinha nada. Papel você comprava, a máquina era sua, não tinha computador, não existia isso aí, era a máquina de escrever, e o papel você comprava, qualquer material, tudo que você precisasse do Ministério Público, você tinha que comprar. Aliás, o promotor obter carro naquela época, ele precisava no mínimo de 10 anos ou mais de instituição para ele comprar o carro. Né? Eu fui comprar carro pouco antes de vir aqui para Ribeirão Preto, eu acredito que o Hilton também, o Aníbal também, a gente andava era de ônibus mesmo, entendeu? Então, quando você era indicado para uma cidade pequena, e eu fui poucas vezes, mas fui, a maior parte como substituto, eu fiquei em São Paulo, quase todo o tempo como substituto, mas assim mesmo eu tive em Assis, né? Fui indicado uma ocasião em Assis, para Assis. Você levava a sua máquina Hamilton portátil e os códigos, era só aí, isso era o material que você tinha, entendeu? Sei lá, era texto e testa mesmo, texto e testa. No setor das trabalhistas e no setor do acidente de trabalho, o Ministério Público era absoluto, absoluto. Não havia advogado nessa área aí. Essa área, o Ministério Público. Quando eu peguei o Estatuto da Terra, quando eu estava em Cajuru, eu chegava, até 11 horas da noite eu estava atendendo nele, lá no fórum, sem jantar. 11 horas da noite eu estava lá no fórum atendendo o trabalhador lá. Então eu fazia por grupo. Quem tinha só férias, quem tinha férias mais 13º, quem tinha férias 13º mais diferença de salário, fazia por grupo. 11 horas da noite estava lá, pegava o escrevente e tal, já batia direto, qualificava, batia, fazia na hora, tal, coisa. Além da acumulação, nos primeiros anos nós trabalhávamos no civil e no crime. E nos primeiros anos, como havia só 3 promotores, 3 juízes aqui em Ribeirão Preto, com concordância dos advogados, nós presidíamos as audiências criminais. Nós fazíamos audiências criminais enquanto o juiz fazia a da civil. E o juiz, durante a civil, mandava chamar para nós fazermos nossas perguntas. Era assim. O negócio era assim. Durante muito tempo foi assim. Nós vivíamos no fórum em salas emprestadas. Se o juiz achasse que você não podia estar lá, tirava a tua sala, você ficava vendo navios. Tanto é que depois construíram os prédios próprios do Ministério Público, etc. Quer dizer, vocês têm uma bruta vantagem sobre nós nesse sentido. Tem. Eu sonhava muito em ter a minha casa no Ministério Público e não viver de favor, onde os magistrados, diretores do fórum, nos colocavam onde eles queriam e, eventualmente, até sem sala. Quantas brigas aconteceram por aí afora entre juízes e promotores, juízes que não davam mesa e cadeira para o promotor sentar, muitas vezes precisando esperar nos corredores do fórum. Era uma situação vexatória, a par de tantas outras. Nós não tínhamos material. Quantas vezes nós compramos papel sulfite para as nossas denúncias, para as nossas manifestações, para os nossos pareceres? Quantas vezes nós compramos fita para a máquina? Quantas vezes? Não tínhamos absolutamente nada. E foi através dessa atuação agressiva, combativa do Ministério Público é que nós podemos ter o que hoje tem. Às vezes não valorizam muito o passado, mas não sabem as agruras pelas quais nós passamos e o quanto nós fizemos para que o Ministério Público fosse engrandecido da forma que o foi. Realmente, nós pegamos o regime, a época de chumbo, né, do regime ditatorial, nós pegamos esse período todo
E os militares mandavam mesmo, mandavam. E eu fui ser promotor de Pirassununga, onde existia a aeronáutica e existia o exército, né? O que podia oferecer dificuldades para o exercício da sua função. E realmente comigo aconteceu um fato. Que o Visconde até escreveu um artigo sobre isso, mas ele não contou bem a história como realmente ela aconteceu, mas ele mais ou menos deu uma ideia de como ela foi. Um veículo atropelou uma carroça com o cavalo do exército lá, da cavalaria. Atropelou e tal, foi feito inquérito, não sei o quê, eu pedi arquivamento de inquérito. Aí recebo lá um dia lá na minha sala, vai lá um capitão lá. Chegou lá, falou assim, o senhor promotor? Sim, senhor, promotor. O senhor pediu arquivamento, o senhor que arquivou aquele inquérito lá do atropelamento do cavalo lá e tal? Não, eu arquivei não, eu requeri o arquivamento e o juiz determinou que fosse arquivado. Mas por quê que o senhor arquivou? Eu falei, bom, arquivei pelo seguinte, é que o senhor sabe que o crime tem um conceito tridimensional. Né? Ele é um fato típico, antijurídico, culpável e tal. E então, segundo o Maurras, aí eu comecei, segundo o Maurras, a tipicidade ela se compõe de uma causa, de um resultado e de uma relação de causa e efeito entre a ação, de uma ação, de um resultado, de uma relação e tal. Bettiol, ele ensina que a antijuridicidade consiste no início, que a tipicidade já é o início de ilicitude, etc. e tal. E aí eu comecei a citar autores à torta e à direito, sem nenhuma lógica, sem nenhuma pertinência, etc. e tal, e ele ouvindo. E eu prosseguindo, entende? Né? E citando autores estrangeiros, etc. e tal, e coisa. Aí o bicho ouvindo. Ele foi ouvindo lá e tal, coisa. Eu falei, por isso é que eu pedi o arquivamento do inquérito e o juiz determinou o arquivamento do inquérito, tá certo? Ah, tá certo. O senhor quer tomar um cafezinho? Não, obrigado. Quando o senhor precisar, nós estamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento e tal. Nunca mais apareceu ninguém lá no fórum, eu nunca tive mais um problema nenhum, entendeu? Então eu podia ficar bespinhado com o negócio? Não, peraí, esse cara vem querer mexer com direito. Esse cara não sabe nada de direito. O que eu vou conversar com esse cara sobre direito aí? Eu vou agora fazer um engrolado aqui, um engrolado que ele vai ficar completamente vendido com essa história e ele não vai entender nada. Então, se você não entende nada, o que você vem fazer aqui? Não é isso? Então o bicho saiu de lá, muito obrigado. Pareça sempre, vem aí, estamos aqui sempre, tá bom. Não, eu vou falar para você, né? Mas efetivamente, depois disso, eu nunca tive problema. E nunca, note bem, isso é importante, nunca a instituição se retraiu em virtude do movimento militar. Nunca. Nós passamos momentos tristes, penosos da chamada Revolução. Muito tristes. O Veríssimo era titular e, na época, eles falavam em recolher promotores. Fulano foi recolhido, Maurício de Andrade foi recolhido, fulano foi recolhido. E vocês estão na mira. Vocês propõem muita ação trabalhista. E o sindicato rural não gosta disso. Então, vocês têm que ver o que fazer aí. Nós continuamos atendendo o público normalmente, como fazíamos, nós reservávamos 2 dias por semana. Naquela época, o Ministério Público, onde não havia junta de conciliação, fazia as reclamações trabalhistas para os empregados. E nós continuamos, mas usamos de uma estratégia. Enquanto a Revolução estava na efervescência, nós colhíamos, fazíamos as iniciais e deixávamos pendentes ali de ajuizamento. Aí, mais tarde, nenhuma prescreveu, nada disso, ajuizamos toda, mas continuamos atendendo todo mundo. E ali, uma ocasião, durante esse período revolucionário lá na Franca, o delegado Arthur Moreira de Almeida Filho telefonou para o Veríssimo. Veríssimo, você pode ser surpreendido por um telefonema meu. Eu sou muito amigo de vocês dois, do
e o TUS de você, porque há uma notícia de que vocês podem ser recolhidos. E eu vou ligar para vocês, para você, e vocês fogem do fórum. Berício falou, não, Arthur, você vai me tirar daqui morto, porque eu estou cumprindo o meu dever, você é meu amigo, mas você vai ter que me matar para que eu possa sair do fórum. Corajoso, um homem intransigente com a decência e tal. E lá em Franca mesmo, eu lecionava na Faculdade de Direito de Franca, e os meninos me chamaram para presidir uma conferência do padre Josafá. Era um homem da época contra-revolucionária. E a Associação Comercial de Franca estava lotada, uma estudante. O homem tinha grande prestígio na época. E eu presidi e terminei com esse meu jeito espontâneo e querer ser vibrante, fiz uma grande homenagem a ele. Falei elogios homéricos e tal. E eu não sabia, estava sendo gravado pela Força Revolucionária e tal. Aí, sabia, fui embora e tal. O Arthur, que era nosso amigo, teve que editar, tirar a minha fala. 2 dias depois, um professor foi preso, outro acadêmico foi preso e tal, e eu fiquei fora, surpreendentemente fora. Por quê? Aqui para a 5ª CRM não veio a minha fala, por obra e graça do Arthur delegado, que cortou a fita. Eu, durante todo o tempo que eu fui promotor na área criminal, eu também exerci as funções que se dizia naquele tempo promotor, corregedor da polícia. E a polícia era aquele cadeião que tem aqui no centro da Duque de Caxias, onde tinha um pela-porco, tinha tudo lá, né? E eu visitava lá a delegacia de polícia toda semana, ia lá, fazia relatórios, traía copa, mandava para o juiz. Havia rebeliões, celas porque havia 4, 5 homens, tinha 30 homens, havia aquelas rebeliões, os delegados tinha um delegado violento aí que queria passar tudo pelas árvores. Eu ia lá, pacificava, os presos sempre me trataram muitíssimo bem. Entrava na cela, conversava, via que eles tinham razão, apaziguava, acabava resolvendo as coisas. Mas, já bem depois, já tinha aqui o Kosikov, tinha outros juízes aqui. O Kosikov foi que era o corregedor da polícia. E eu continuava na minha função, visitando a cadeia. Um dia, em plena Revolução, no auge da Revolução, o Kosikov veio na promotoria e disse para mim, Aníbal, eu recebi um telefonema anônimo que tem gente sendo torturada lá no 5º distrito. Tem uns presos que estão sendo torturados. Eu recebi vários telefonemas. O que você acha? Vamos para lá. Eu falei, vamos para lá, ora. Então eu vou pegar o carro do Ford, nós vamos... Não, vamos no carro do Ford, vamos no meu carro. Vamos no meu carro. Aí ele chamou um escrevente, e foi com um escrevente, e eu dirigindo, e fomos lá para a delegacia do 2º distrito, lá naquela praça. Chegando lá, encontramos tudo fechado. Aí eu tinha um portão lateral, um corredor, nós entramos pelo corredor, demos uma volta, entramos por fundo. Quando chegamos na sala, estava um camarada de um pau de arara, pendurado na parada, lanhada de chicotada, de coisa, um aparelho de dar descarga elétrica, e 3 policiais ali, sentados na mesa, sei lá, maltratando o homem. Aí nós chamamos o delegado. O delegado veio, ele perguntou, mas o que significa isso? Que explicação você deu para ele? Não tem explicação, disse. Aí nós demos voz de prisão para ele, para o soldado, e eu mandei com urgência vir um fotógrafo para tirar a fotografia do camarada aí, né? Depois falaram para mim que eu tinha se compactuado com a tortura, porque eu fui chamar as fotógrafos. Eu queria pegar a fotografia. Arrebanhei aqueles fios para dar choque, arrebanhei aquilo tudo, palmatória e tudo mais, e lavramos o flagrante. O juiz presidiu o flagrante, lavramos o flagrante. Nesse meio tempo, encheu a delegacia de polícia de soldados, de delegado, papapá. Quando nós quisemos ouvir os presos que tinham sido torturados, eram 2.
Eles tinham subido com eles, deram fuga para eles. Mas não adiantou. Não adiantou porque nós tínhamos testemunho, nós convocamos testemunha e tudo mais, o negócio flagrante foi bem lavrado. E as fotografias eu entreguei para um fotógrafo, você bota no cofre. Foram lá, fizeram o fotógrafo, abriu o cofre, dá a fotografia para um delegado aí, velaram a fotografia. Quando foi revelada, estava velada a fotografia. Mas não adiantava. As provas que nós tínhamos feito tinham sido bem feitas. Bem, quando terminou tudo ali pela 1h da madrugada, 1h, nós ficamos lá das 4 horas até 1h da madrugada ou mais. Eu vim para casa, o Kosikov foi para a casa dele, eu tomei um banho, comi alguma coisa, estava cansado. Quando eu recebo um telefonema do Kosikov, dizendo: Aníbal, está aqui o secretário da Segurança Pública de São Paulo, que era o Coronel Erasmo, e está aqui, e ele me telefonou pedindo que eu vá na delegacia para conversar com ele. Eu falei: se eu fosse o senhor, não ia, não. Não ia, não. O senhor fala para ele que o senhor receberá no seu gabinete ou no fórum amanhã, mas que na delegacia o senhor não vai. Você imagina aí na delegacia, um juiz na delegacia, para isso. Eu falei: você tem razão. Eu falei: o máximo que o senhor pode fazer é dizer para ele, se ele quiser vir à sua casa, que o senhor recebe na sua casa. Eu vou fazer isso. E você vem aqui? Eu falei: se o senhor me convidar, eu vou. Goulart. Eu me vesti, já era quase mais de 1h da madrugada, me vesti, fui para a casa do Kosikov. Quando eu me paro o carro, o quarteirão está todo cercado, rapaz, de gente com metralhadora, fuzil embalado. Puta que pariu. Até eu desci do carro, levantando os braços assim, falando: vou tirar, filho das putas. Aí entrei e estava lá o Coronel Erasmo, babava, rapaz, ele estava hidrófico. E o Coronel Torres, que era o comandante da Polícia Militar, e o delegado Renato, queriam, aquela discussão. No fundo, eles queriam que nós rasgássemos o flagrante. E nós não contornamos, não é possível. Mas como é que você veio? Como é que não preveniram o delegado? Vão entrar para não prevenir o delegado? Você vai visitar o delegado, você tem que prevenir? Ainda mais sendo um juiz, um promotor. Aquela discussão, a gente retrucando, com paciência, Até que eu perdi a paciência. Perdi a paciência e falei para o Kosikov aqui: doutor Kosikov, o senhor me convidou para vir na sua casa, eu vim, fiquei honrado de o senhor ter o convite, tudo, mas eu acho que não tem mais nada que fazer aqui. Até logo, boa noite. Eu fui saindo, eles ficaram assim e saíram atrás de mim. Foram embora. Foi assim que encerrou o episódio. Não encerrou esse episódio, não, porque eu, naquela noite mesmo, eu telefonei para o Cujasco, que era procurador ainda. Não era procurador-geral, mas era procurador ainda, no exercício das funções, porque eu não tinha encontrado procurador-geral. Quem era o procurador-geral? Era aquele, como é que ele chama? Agora me esqueço o nome dele. Eu tinha convidado para telefonar para o Cujasco, falei: olha, aconteceu isso, assim, eu não encontrei o procurador-geral, procurei telefonar para ele. Como se trata de caso mais ou menos sério, por causa da Revolução, tudo, você diga para ele o que aconteceu. E eu vou mandar um relatório para ele. Bem, no dia seguinte eu recebo um telefonema no telefone. Aníbal, o que está acontecendo aí? Não está acontecendo nada. Está acontecendo aqui. Né? Expliquei mais ou menos para ele. Pessoal, o quê? Eu já fiz o relatório, eu já mandei o relatório para o senhor. O senhor deve estar recebendo. Aliás, mandei em mãos. Mandei uma pessoa levar pessoalmente e botei outra no correio. Explicando relatando tudo que aconteceu. Relatório de umas 5 ou 6 páginas. Aí, mas eu vou aí. Então o senhor vem aqui. Aí, no dia seguinte, eu fui para São Paulo, fui para a Procuradoria. Entrei no gabinete dele, pedi licença, entrei e estava o Kifuri. Kifuri, que era um bom sujeito. Ou era o outro? Não, era um outro promotor. Lendo meu relatório, e falou para ele: não, tudo normal, o promotor procedeu normalmente. Não tem nada que reparar. Aí o procurador-geral, Quintanilha, que era o procurador-geral, disse para mim assim: e como é que estão as relações com a polícia? Eu falei: as relações são as relações de sempre.
E ficou por isso mesmo. Se bem que houve uma pressão filha da mãe, né? Meu telefone ficou grampeado uns tempos, mas aquelas coisas disso, ameaça de ser aposentado, papapá, essas coisas. Eu fiquei em Sertãozinho, e de Sertãozinho eu vim para Ribeirão Preto disputando com o Serralha. Então, eu me preparei para essa quarta indicação para Ribeirão. E, efetivamente, na quarta indicação eu fui indicado. Só que o Aníbal fez a mesma coisa, ele se preparou para a quarta indicação de Ribeirão. Então, quando surgiu a primeira vara, que era o Spínola, o promotor, e o Spínola se aposentou, eu me inscrevi para a primeira vara e o Aníbal se inscreveu para a primeira vara. Os dois nós escrevemos para a primeira vara. Ele com 4 indicações e eu com 4 indicações. Então, nós estávamos empatados com indicações. O desempate era feito da seguinte forma. Quem primeiro entrou na instituição? Nós entramos no mesmo concurso, onde eu fui o 4º colocado, ele foi o 5º colocado. E depois, o critério de desempate é quem foi para a primeira entrância primeiro. Aí nós fomos no mesmo dia para a primeira entrância. Quem foi para a segunda, nós fomos no mesmo dia para a segunda. Para a terceira, no mesmo dia para a terceira. Aí o desempate era o seguinte, quem tinha maior número de filhos. Aí eu dei de goleada, né? Foi 6-3. Aqui em Ribeirão, Goulart, nós praticamente constituímos uma família. Havia uma espécie de fraternidade entre juízes e promotores, que nós tínhamos confiança recíproca uns nos outros, não? E também dos advogados, que é claro que a gente se debatia, tinha questões dos processuais, mas pessoalmente não. Então tinha a sala do café, onde às 2 horas a gente se reunia, os promotores, juízes, e aparecia também advogado, servia bolachinha, leite, laranjada, coisa pobre. E lá a gente se confraternizava, contava piada, gozava um ou outro. Então era uma espécie de fraternidade. A verdade é que havia uma união muito intensa entre juízes e promotores. Nós éramos todos irmãos. Então havia um ambiente muito bom. E isso ajudava, né, no exercício da atividade, isso ajudava muito a resolver problemas, facilitava a solução de muitos problemas. E, por outro lado, dava uma ideia de grupo bem organizado, de grupo, né? Eu encontrei em Ribeirão Preto uma das melhores equipes de promotores de justiça do estado de São Paulo. Uma das equipes mais sérias de promotores de justiça do estado de São Paulo. Corajosa, atuante, firme, combativa. Você pode adjetivar como você quiser, que você vai encontrar lugar nesses promotores para a colocação dos bons adjetivos. Tranquilamente. Nós éramos promotores, mas extremamente cumpridores dos seus deveres. Extremamente. Porque eu acho que o Ministério Público, hoje pode até nem ser, mas eu acho que o Ministério Público, ele era um trabalho de consciência, era uma atividade de consciência. Você podia escrever nada a opor, ou você podia fazer um trabalho belíssimo a respeito do troço. Você podia escrever pela condenação, ou podia fazer umas alegações, né, muito bem feitas, muito bem elaboradas, muito bem pesquisadas, etc. e tal. Nós tínhamos aqui um grupo de promotores que era exemplo, mas exemplo. Unidos, irmãos. Nós nos queríamos muito bem, institucionalmente e fora da instituição. Nós chegávamos a fazer o seguinte, quando eventualmente pudesse aí acenar com uma divergência de ordem intelectual, quando isso era possível, a gente se reunia, fazia uma espécie de uma câmara para chegar a um consenso. Se não chegasse ao consenso, para que não houvesse divergência, como é que o membro do Ministério Público da primeira vara opina de um jeito, da segunda do outro, da terceira do outro e tal? Não, nós tentávamos fazer
uma conciliação intelectual, se fosse possível, sem intransigência, mas não transigindo com coisas importantes. Quando não, a gente designava a gente colocava para fazer em nome de todos naquela matéria, para falar em nome de todos. Exatamente para não aparecer um enfraquecimento do próprio Ministério Público, divergindo em assuntos de importância e com processos em andamento. Coincidiu de Ribeirão ter 3 promotores que realmente exerciam esse trabalho de consciência com um cuidado extremo e uma ética extrema, e isso trouxe, sem dúvida, um prestígio muito grande para a instituição. Nós tínhamos tanto prestígio aqui em Ribeirão Preto, que aqui em Ribeirão Preto só era promovido promotor que nós aceitássemos. Tanto que um promotor que queria vir para cá, que era amigo do Procurador-Geral da Justiça, nós não deixamos ele vir para cá. Não deixamos ele vir para cá. Nós tínhamos um nome a zelar aqui, nós tínhamos um nome a zelar, né? Um prestígio a zelar, um nome a zelar, e de repente manda para cá um sujeito que não gosta de trabalhar, que não trabalha. E avisamos ao procurador-geral da época, salvo engano, o Dr. Pérez, que não queríamos a presença dessa pessoa. Daí Pérez mandou um assessor dele aqui para conversar conosco e dizer: olha, vocês não querem ir para São Paulo, vocês 3, para o gabinete do procurador-geral, ele designa vocês são da antiga quarta entrância, porque aqui tinha essa colocação também, que nós éramos de quarta. A quarta entrância já tinha sido extinta, mas nós éramos promotores de quarta entrância. O procurador convoca vocês vão a São Paulo, pegam um processo, dão pareceres, precisam morar, nada disso e tal. Nós não queremos sair daqui. Nós queremos que fulano saia daqui. É diferente. Nós não aceitamos. Não aceitamos. O que ele fez? Ele teve que convocar o promotor que tinha sido mandado para cá para trabalhar com ele, e depois não sei o que aconteceu mais. Eu até reservei para mostrar para você o episódio para mostrar a todos o episódio do qual eu participei, e que, sem falsa modéstia, mas muito autenticamente, eu ajudei a botar tijolos na nossa casa do Ministério Público em Ribeirão Preto. Muitos tijolos. Era Procurador-Geral de Justiça o doutor Antônio Araldo Ferraz Dalpozo, anos 90, 91. E, naquela ocasião, ele me ligou, eu era secretário dos negócios jurídicos do município. E ele, sabedor disso, ele me ligou e disse: olha, Ailton, eu tenho uma verba no orçamento para construção de prédio. Sei que você está secretário aí, não conseguiria com o prefeito uma área para que a gente possa ter a primeira casa, repetiria, a primeira casa do Ministério Público no interior de São Paulo, própria, nossa, com a sua ajuda. Eu falei: mande-me já, e eu lhe asseguro que nós teremos uma área doada para isso. Ele mandou um ofício para o prefeito no dia 25 de junho de 1990, fazendo uma exposição de motivos e pedindo que fosse dado esse terreno, cuja destinação, se possível, próximo ao Palácio da Justiça, para que o Ministério Público do Estado de São Paulo erija o seu prédio, onde se abrigarão suas promotorias, curadorias e serviços auxiliares, de modo que possa, adequadamente instalado, propiciar à comunidade de Ribeirão Preto a prestação de serviços públicos de sua área principal de atuação, compatíveis com as exigências da cidade e o merecimento do seu povo. A obrigação constitucional de que o Ministério Público precisa ter a seu prédio próprio era a letra morta até esse dia aqui. Então é um dia histórico para a minha instituição. E eu fui ao prefeito que, de mão própria, determinou que se providenciasse o que necessário para a doação do prédio. E fomos escolher a melhor área que tinha, contígua ao Poder Judiciário, ao prédio do Poder Judiciário, onde trabalham os ilustres promotores atualmente ali. Então, isto
que 6 meses depois, não mais do que isso, o projeto de lei foi aprovado de um dia para o outro na Câmara Municipal. Eu, Serralho, Aníbal e vários promotores aqui da região fomos lá, pedimos, mostramos, e havia um episódio interessante que nos encontrou, nos causou alguma dificuldade nisso aí. O Bianco, que era promotor daqui na época, estava processando todos os vereadores, porque por um crime de injúria contra um juiz, aí, porque os vereadores, tinha um vereador que tinha um pai réu sendo processado, então os vereadores, enfim, promoveram alguma manifestação injuriosa contra o juiz da época, não me lembro, acho que é Alcides. E aí o Bianco tocou a denúncia contra todos eles. Quando nós chegamos, os promotores, na Câmara Municipal para pedir esse requerimento de urgência, a grande parte se esquivou e tal, não, eu vou sair, eu tenho um compromisso e tal, mas a grande maioria assinou, e da noite do dia 30 de agosto, que foi votado na Câmara, dia 30 de agosto, o requerimento de urgência do nosso projeto de lei. No dia 31 de agosto, o Elson Gasparini, com a minha assinatura como secretário de Negócios Jurídicos, estava assinando o autógrafo da lei de doação desse prédio nosso. Do primeiro prédio próprio, deixamos de ser inquilinos para sermos proprietários em Ribeirão Preto, na minha comarca, na minha ex-comarca, na minha comarca de sempre, tendo o nosso prédio próprio lá instalado, onde trabalham os promotores atualmente. Prédio condigno, ao lado do fórum, cada um com a sua sala, fechando a hora que quisesse, abrindo a hora que quisesse, trabalhando no momento em que desejasse, quer dizer, sem nenhuma preocupação. Esta é uma das grandes glórias minhas e uma das riquezas que eu acumulei na minha vida, que eu reputo vitoriosa na minha instituição. Hoje o Ministério Público tem uma grande estrutura, não é isso? Eu digo assim, no meu tempo, a instituição vestia um vestidinho de chita estampada, sabe? Hoje eu vejo a instituição vestida de seda chinesa, de echarpe, de pancake no rosto, de rímel nos cílios, etc. A instituição, ela tem uma estrutura hoje que é uma estrutura, eu acho que, se não é aquela idealmente desejada, é uma estrutura respeitável. Esse Ministério Público de hoje é produto de uma evolução que vem de longa data e de gerações anteriores, entende? E nisso, os grupos de estudo tiveram uma grande contribuição, embora a exigência social também fizesse pressão nesse sentido, porque realmente são setores onde havia necessidade de um órgão que cuidasse dessas coisas que estavam tomando tomando uma estatura que precisava de providência, etc. Mas eu acho que os grupos de estudo foram muito importantes, sim. Tem uma fazendinha em Franca que os promotores estão querendo meter-se lá com o problema da ambiental, as APPs e as reservas legais, mas tudo isso eu acho muito útil, muito válido. Essa tendência atual do Ministério Público é uma coisa que nos gratifica a todos, essa afirmação positiva da nossa instituição, de gente idealista, gente que não tem medo, gente intimorata, gente que afronta e enfrenta o poder econômico. Eu acho o seguinte, eu acho que o Ministério Público, hoje, talvez seja o poder dos poderes, você sabe? Ele tem uma força muito grande. O campo, a abrangência do campo de atuação dele se tornou tão ampla, que ele adquiriu um poder extraordinário, o que se torna num perigo danado, se você não souber bem manejar esse poder. Eu dizia uma vez para o Marrizinho, lá na Procuradoria, Marri, esse negócio da ação civil pública, isso aí é um fuzil. Você, quando o cara entra na instituição, toma posse e vai para o interior, para a cidade do interior, você está dando na mão dele um fuzil.
Agora, é preciso saber, primeiro, manejar o fuzil. Segundo, ver qual vai ser o alvo desse fuzil. Eu não quero fazer crítica ao João Goulart. Eu acho que muitos promotores, a maioria deles, cumpre bem as funções dele. Mas eu acho também o seguinte: qual é a função primordial do promotor? É a ação penal pública. O promotor é dono da ação penal pública, o dominus litis. E isso me parece um pouco abandonado, porque se ampliou o leque de tal maneira do Ministério Público que o Ministério Público está em todas. Eu não sei se isso é um bem ou se é um mal. Mas, na verdade, você tinha que criar prioridades, assim, pegando os setores mais fundamentais para atacar. Então, você pega, primeiro, a saúde. Então, não pode nenhuma cidade tem que deixar de ter o posto de saúde necessário, o número de postos de saúde necessário para atendimento de saúde da população. Depois você tem a educação, aí você ataca a educação. Então, você faria um organograma de qual seria essa atuação. Porque, na verdade, ela é feita multifariamente, viu? E ela é feita desconexamente, consoante o bom humor ou o mau humor, ou a boa visão ou a má visão do promotor com relação aos fatos da vida, né, aos fatos da administração pública. Então, cada um tem, eu acho que isso tinha que ter o Ministério Público não tem a organização que devia ter. Você vê, você pega qualquer instituição que você pega, ela tem um organograma de organização. Ela tem um organograma, né? Um sistema, ela é sistemática, você entende? O Ministério Público tem o procurador, e depois? Tem o procurador, depois tem o conselho, não sei o que, o conselho ali, não sei o que e tal, e aí tem os promotores. E como é que é a atuação? Bom, a atuação é assim, cada um vai lá na sua comarca e faz o que acha que deve fazer e acabou. Então você vê que não há um direcionamento, não há um planejamento, você entende? Não existe um planejamento de atuação. Eu acho que isso seria importante. Não é que você fosse dar ordem para o promotor, não. Você estabelecer um planejamento, o promotor até pode sair fora do planejamento, porque tem autonomia, etc. e tal, e coisa. Mas não haveria mal nenhum em que houvesse essa linha orientadora para o promotor, etc. e tal. De tal forma você evitar até um certo desgaste do uso da ação penal civil, da ação civil pública. Haver um certo desgaste e até criando problemas, às vezes, que são desnecessários. Agora eu venho de uma viagem. E na mesa do navio lá sentam-se pessoas das mais diversas. Então, o coronel de Brasília, quando eu e o Zé Carlos Carvalho Rosa nos identificamos como promotores, ele disse: olha, louve-se essa instituição. Não fora essa instituição, e a imprensa e este país hoje estava naufragado. Então, quando você ouve uma referência dessa, em relação a uma instituição que você ajudou, sim, a formatar, a fazer crescer, a torná-la posta e bem posta perante a sociedade, você se ufana disso. Um dia eu tinha feito uma aposta com o Antônio Carlos, meu filho, que era adolescente ainda, que eu era capaz de escrever um livro de poemas em um mês, sobre um tema já escolhido. Aí eu escrevi um livro chamado, que hoje está publicado e fechado, entre outros, O Poeta Frugal. Aí eu mostrei uns poemas para o Kujawski, desse livrinho, ele pegou, me dá uma cópia de tudo isso, levou para o Gilberto de Melo Kujawski, o irmão dele, que era ensaísta, etc. O Gilberto, que eu conhecia assim vagamente, em seguida me escreveu dizendo que naqueles últimos 10 anos foram os melhores livros de poemas que ele tinha lido. Aí isso me incentivou. Eu continuei escrevendo. Se eu te disser isso, parece você fala, ele está mentindo. Eu tenho pelo menos uns 20 livros prontos para ser publicados e que eu não publico. Até que, por insistência do Kujawski, eu resolvi publicar e publiquei o primeiro livrinho que foi prefaciado pelo Gilberto, Manual para Aprendiz de Fantasma. Depois desse veio a volta de
Simão Bacamarte, depois veio 50 anos falando sozinho, até é muito engraçado, porque eu trabalhava de madrugada, eu escrevia de madrugada, e minha mulher, que tinha bom espírito, ela dizia o seguinte, quando foi lançado o livro, ele disse, ele escreveu os 50 anos falando sozinho, e agora eu vou escrever os 50 anos dormindo sozinho. Bom, eu já disse para várias pessoas que pintura para mim foi um estado de necessidade, porque eu via muitas casas, frequentava muita exposição lá em São Paulo, conheci o Sérgio Millier, que tinha sido, além de crítico de arte, tinha sido pintor também. O Sérgio Millier, vou te contar uma história até engraçada que poucos conhecem. Além de crítico de arte, de escritor, de poeta e diretor da Biblioteca Municipal, o Sérgio Millier pintava, ele pintava muito bem. E uma ocasião ele foi para a Praia Grande e de manhãzinha ele levantou, montou o cavalete dele em frente à praia, assim, vai pintar uma marinha. Sabe o que ele pintou? Uma maçã. Porque pintura é uma coisa mental. Pintura não é aquilo que você vê forma, é aquilo que você tem dentro de si. Mas isso dizia o próprio Leonardo da Vinci. Mas aí, por estado de necessidade, como eu era pobre, conhecia o Di Cavalcanti, frequentava as exposições dele, e que ele exerce uma influência muito grande em mim. Mas eu não tinha como comprar quadro, porque os quadros eram caros, aí eu resolvi pintar. Resolvi pintar. Eu era lateral direito, era um verdadeiro desorde, porque eu sou São Paulino de coração, sofri muito esses dias aí, por causa, não chegamos à final, mas eu era um desorde. Eu fui bicampeão paulista de futebol, pela Católica, pelo 22 de agosto, e eu era... vou aqui contar, velho gosta de contar as suas colocações de vida favoráveis e tal. Eu fui o capitão do meu time, lá jogavam Laerte Nord, Paulo Martorano, que foi goleiro de São Paulo, era do nosso time da faculdade, nós tínhamos o Gerson do Palmeiras, nós tínhamos uma cracaiada dentro da faculdade, por isso fomos bicampeões paulistas, e eu era lateral direito dentro do time. Naquela época era lateral direito, hoje não é mais. Tem umas coisas que gravam na alma da pessoa. Eu me lembro que eu era meninote, assim, de 8, 9 anos, ou 10 anos, por aí e tal, e eu ia pescar com meu tio, eu ia lá no Rio Mogi pescar, e a gente ia de ônibus até um certo ponto, depois ia a pé, de tarde voltava, pegava um ônibus que ligava a Porto Ferreira, Santa Rita, Passa Quatro e tal. Então, tinha um fazendeiro chamado Zé Gomes lá, e até a gente atravessava a fazenda dele para ir pescar lá, num lugar chamado Ilha do Zé Gomes. E então eu vi ele passar lá de canoa e motor. Canoa e motor, passava lá de canoa e motor. Eu olhava, eu falava, pô, mas olha, vai ser feliz no inferno. Ele pesca onde ele quer. Ele pode encostar aqui, encostar lá. E eu tenho que ficar aqui. Eu tenho que ficar confinado aqui nesse lugar aqui. E ele pode pegar, ele pesca lá em cima, ele pesca lá embaixo, ele vai onde ele quer. Pô, aquilo me calou na alma, assim, etc e tal, e coisa. Eu falei, mais um dia aí de ter uma canoa, aí de ter um motor, etc e tal, e coisa. E realmente tenho hoje, né? Canoa, tenho motor, interessante. Eu fui comprar um sítio exatamente perto do lugar que eu pescava quando eu era esse menino. Mas eu me arrependo muito de não ter feito muitas outras experiências de vida, sabe? Me arrependo muito. Eu acho que o homem deve tentar muitas coisas, para ele se achar mesmo, para ele se achar. Embora eu tenha me achado no Ministério Público. Eu, pelo menos, sempre me senti extremamente vaidoso de ser promotor, extremamente vaidoso, extremamente. A instituição sempre fez, vai fazer e vai continuar fazendo parte da minha vida. Bom, as coisas mudam, evidentemente as coisas mudam, o mundo é outro, o mundo economicamente é outro. Inclusive eu sei que há muitas matérias em que eu estou a có, e que acredito que a maioria dos promotores também estão a có, como essa matéria de internet, de informática, essas coisas todas.
com esses crimes cometidos pela internet, na informática, essas coisas todas. Isso são coisas que hoje em dia ainda não está sendo explorado, que aqui no Brasil, e os crimes econômicos, que hoje tomaram um vulto tal que o camarada precisa ser um especialista para lidar nessa área, não é? Precisa ser um especialista, um forte especialista para lidar nessa área. Então o mundo se abriu muito, né? Se abriu demais da conta, a população aumentou, evidentemente, o Brasil, de certo modo, progrediu, mas, no fundo, há muitos vícios antigos, inclusive a tortura, que continua a existir. Nós sabemos muito bem que nem todos são vocacionados para essa instituição. Eu sempre digo que aquele que não se encontre vocacionado para a instituição, que não participa, trazendo ideias, objetando, discutindo, fazendo propostas, vencidas ou vencedoras, ou não importa, mas tentando arejar o Ministério Público, que deixem a instituição. É tão mais fácil. Alguém que passou pela porta estreita e alta do Ministério Público tem capacidade de ganhar a vida e muito melhormente em qualquer outra situação. Não precisa ficar na instituição se não se vocaciona para ela. Então, os grupos de estudos são importantíssimos, pedras angulares da construção atual e da construção futura do Ministério Público, porque nós temos que crescer mais ainda. Nós não chegamos no ápice. Eu acho que precisa muito esforço de todos nós para crescermos ainda mais. Somos uma instituição respeitada hoje? Somos, sim, uma das mais respeitadas do Brasil, se não a mais respeitada do Brasil. Mas é preciso que, primeiro, façamos jus a esse respeito e que, segundo, prossigamos com os mesmos grupos de estudo, com a mesma troca de ideias, com a combatividade, com a pertinácia, a criar novos rumos e a projetar novos empreendimentos para a instituição. Se você tirar uma ideia de tudo que foi dito, uma ideia que seja proveitosa, eu já acho que valeu a pena.